Graça e paz, meu amado, minha amada, sacerdotes do grande Rei Jesus. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glórias ao nosso Deus. Observe, meu irmão, o detalhe. Enquanto existem pessoas como eu e você, que cremos em Jesus, denominada geração eleita e nação santa, existem também os que foram predestinados para a desobediência. É comum, meus amados, encontrarmos pessoas nas redes sociais se auto-intitulando levitas. Naturalmente, esses irmãos ou irmãs estão tentando informar o seu público que servem ao Senhor, provavelmente na casa do Pai. Muito embora seja louvável a atitude representativa do orgulho de servir a Deus, esse fato se constitui em mais um capítulo da batalha permanente entre Velho Testamento e Novo Testamento. O trecho que acabamos de ler, meus irmãos, se encerra com uma revelação marcante. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, porque alcançamos misericórdia. Notem que o apóstolo Pedro fala de dois tempos distintos, deixando claro que no tempo presente, a nossa condição atual para Deus, a partir da nossa reconciliação com Ele, é bem superior àquela que tínhamos no passado. Imagine, meu irmão, se no teu trabalho, o dono da empresa, o patrão, te promove, te dá maior honra, regalias, etc. E você continua a viver como antes, desconsiderando todo o bem com que ele decidiu te condecorar. É estranho. E isso não acontece na prática, meus irmãos. Ora, se na vida carnal se procede assim, muito mais deveríamos proceder na vida espiritual. Principalmente quando aquele que nos concede os benefícios é o próprio Deus. Grande parte dos equívocos que encontramos entre o povo de Deus e que tratamos aqui nessas ministrações decorrem de um desconhecimento bíblico, de uma realidade irrefutável. A grande maioria dos crentes ainda está vivendo no Antigo Testamento, na lei de Moisés, desconsiderando
toda a graça trazida por Jesus para as nossas vidas. E isso não está agradando ao Senhor. Experimente perguntar a algumas pessoas a quem elas seguem, se a Moisés ou a Jesus. Certamente, a quase totalidade dessas pessoas irá responder que serve a Jesus. Mas na prática, eu te asseguro que a grande maioria ainda segue a Moisés e a sua lei, desconsiderando ou mesmo anulando toda a missão cumprida por Jesus com excelência e todo o benefício que ele nos trouxe com a sua graça, principalmente o benefício da salvação. Essas pessoas certamente têm zelo por Jesus, mas não têm o entendimento de que o fim da lei é Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ainda tem dúvida, meu irmão? Não pensem, irmãos, que isso é uma questão de escolha, uma opção, porque não é. Ou recebemos a Jesus, o seu sacrifício e a sua graça nas nossas vidas, ou continuamos a viver a lei de Moisés numa atitude de rebeldia e desprezo por Jesus. Ou cremos em Jesus ou seguimos a Moisés. Não podemos fazer com a boca uma confissão e em seguida negarmos com as nossas atitudes e nossos comportamentos. Os levitas, meu irmão, eram os judeus da tribo de Levi, encarregados dos serviços na casa de Deus, no Antigo Testamento, na época de vigência da lei de Moisés. Essa mesma lei que se terminou quando Jesus disse: está consumado. Nós, que não somos judeus e não pertencemos à tribo de Levi, e que fomos denominados sacerdócio real, vocês viram o que nós lemos no princípio? Não podemos ser denominados levitas. Livro de João, capítulo 19, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus amados, observem que a lei de Moisés não era perfeita. Não é que Deus tenha errado, é que ela não era para ser perfeita mesmo. Mas a graça de Jesus é. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou em substituição a Moisés, que era o nosso sacerdote, trocando a lei de Moisés pela sua graça. Não podemos mais continuar vivendo a lei mosaica, porque quando se muda o sacerdote, obrigatoriamente também se muda a lei. Está escrito, vocês querem ver? Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Meus amados, a lei cerimonial não apenas mudou, mas morreu. Foi abolida por Jesus. Continuar a viver pela lei cerimonial representa uma desconsideração de toda a obra de Cristo. E pela sua verdade da salvação e pela sua graça. Livro de João, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus amados, está na minha Bíblia, está na tua também. Pode conferir lá. Pertencer à tribo de Levi, meus amados, apesar de não participar das heranças entre os filhos de Israel, já que o sacerdócio do Senhor era a sua parte na herança, consistia em cuidar do templo de Deus. Então devia ser motivo de muito orgulho na época do Velho Testamento. Mas atualmente, quando não será de maior glória, havendo sido resgatados da morte por Jesus, e tendo os nossos pecados todos perdoados, e estando vivendo sob a sua graça, sermos responsáveis pela obra de Deus. Ainda mais, havendo sido elevados à categoria de sacerdotes reais. Ou seja, sacerdotes do Rei Jesus. Então, se Deus nos concedeu essa posição, por que continuaríamos a ser chamados de levitas? Você ainda é levita, meu irmão? Eu sou um sacerdote real do Rei Jesus. Livro de Josué, capítulo 18, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Meus amados, é importante assumir o sacerdócio, vivendo pela graça, e deixar de lado o compromisso levítico da lei de Moisés, que na verdade nunca nos pertenceu, a nós, que não pertencemos à tribo de Levi. Lembre-se de que existe ainda a promessa de bênção feita por Deus a Abraão, extensiva a toda a sua posteridade. E nós somos filhos de Abraão. Lembre-se de que a promessa foi feita a Abraão não pelo cumprimento da lei, mas pela fé por ele demonstrada,
E viver pela graça, meus irmãos, é viver pela fé. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Glórias a Deus, meus amados. Depois de receber da graça do nosso Senhor Jesus e a salvação para a vida eterna, e também a isenção dos sacrifícios da lei cerimonial de Moisés, que é a graça sobre graça, além de todas as promessas feitas pelo Senhor, da qual somos legítimos herdeiros, porque cremos nele, o amamos e vivemos por essa fé, servir ao Senhor não é mais uma obrigação, mas sim um imenso prazer, uma retribuição, uma consequência da nossa alegria por tantas bênçãos recebidas, sucessivamente, sem ao menos termos qualquer mérito. É maravilhoso, meus irmãos, estarmos na casa do Pai, servindo a Ele e aos irmãos, fazendo sempre a vontade desse Deus verdadeiro, vivo, real, poderoso, estando desde agora condecorados com a função de sacerdotes reais. Sacerdote sim, meus amados, levita não. O apóstolo Paulo demonstrou, na sua mensagem aos Gálatas, preocupação com aqueles que, havendo conhecido as verdades de Deus, através de Jesus e da sua graça, insistiam em viver pela lei de Moisés. Considere, meus amados, que já não somos mais servos. Agora somos filhos de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Meus amados, Jesus, nosso sumo sacerdote, através da sua graça, nos constituiu sacerdotes reais. Então, foi o que ele deixou: sacerdotes reais e não levitas. O levita é um servo, enquanto que o Filho de Deus é um sacerdote de Deus. É preciso passarmos da categoria de servos para de filhos, os que ainda não passaram naturalmente. É preciso vivermos pela fé a graça de Jesus, a legítima graça de Jesus, e tudo que ela nos concede gratuitamente pelo amor de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então é assim, meus irmãos. Purifiquemos as nossas consciências das obras mortas e sirvamos ao Deus vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vive hoje dentro de nós e observa tudo o que fazemos e ouve tudo o que falamos e conhece até mesmo os nossos pensamentos. E certamente, quando nos autodenominamos de forma inadequada, ele sussurra bem baixinho no nosso espírito: levita não, sacerdote real. Meus amados, que seja assim, que sejamos assim, sacerdotes do Rei Jesus. Levita, meus amados, nunca mais. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória para sempre.